Desperta meu ser para amar-te, ó Jesus. Desperta meu ser. Amados irmãos, que alegria podermos novamente estarmos juntos para continuar o nosso despertar para a Palavra de Deus. Hoje, domingo, dia 18 de junho, que bom que podemos estar juntos, que bom que você está junto conosco nessa caminhada, nessa busca de aprofundamento, de entendimento e de vivência da Palavra de Deus. Como já dissemos antes, a nossa pretensão, a nossa proposta, o nosso propósito aqui não é ensinar ou não é fazer grandes reflexões, mas é compartilhar de coração para coração aquilo que o Senhor fala no nosso coração, para nos enriquecermos mutuamente, para deixarmos que o nosso coração seja envolvido, enriquecido e conduzido pela Palavra de Deus para Jesus. Sabemos que a Palavra de Deus é a luz que ilumina os nossos passos e queremos que o Espírito Santo nos ilumine nessa caminhada, nos enriqueça, que nós possamos nos enriquecer uns aos outros no amor, na misericórdia, na graça de Deus. Então eu convido você neste domingo a rezarmos clamando a luz do Espírito Santo sobre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Muito bem, amados irmãos, domingo, dia do Senhor, mais um passo e mais uma oportunidade de estarmos próximos a Ele. Já vamos direto para a liturgia de hoje, cujo evangelho é rico e que precisa ser analisado, que precisa ser refletido com muita atenção e com o coração aberto. Mateus, o evangelista Mateus. Continuamos com o evangelho de Mateus, no finzinho do capítulo 9 e entrando no capítulo 10. Capítulo 9, a partir do versículo 36, os 3 últimos versículos do capítulo, e depois o capítulo 10 até o versículo 7. E aí vemos algumas situações que o evangelista coloca e apresenta. A primeira é a constatação de Jesus. Por onde ele andava, aquela multidão o acompanhava. E claro, muitas vezes passando necessidade, passando fome, vivendo situações difíceis. E nessa ocasião especificamente, Jesus sentiu compaixão daquela multidão, que era uma multidão que vivia sem pastor. Era um rebanho que Jesus constatou que estava à mercê, sem rumo, perdidos, buscando uma luz, mas não tinham um direcionamento correto. Era um rebanho que vivia sem pastor, não sabia para onde está indo. E aí Jesus se entristece com essa situação do povo. E aí pede para os apóstolos rezarem ao dono da messe que envia operários, porque a messe é grande. Então aí nós já vemos um primeiro apelo de Jesus. Primeiro, rezar para que mais operários cheguem. E segundo, ser
um desses operários, se colocar a serviço da evangelização, dedicar o melhor de nós para o anúncio do Evangelho, para dar um rumo a essa multidão, a esse povo que está sem rumo na vida. E quantas pessoas estão sem rumo? E você provavelmente conhece muitas, nós conhecemos muitas pessoas que estão sem rumo, sem direção, sem saber o que fazer, perdidos, porque estão longe de Deus. O evangelista continua falando que Jesus vai reunir os 12 e que vai enviá-los, dando-lhes poder contra os inimigos e enviá-los para anunciar a boa nova, com algumas recomendações importantes. E o evangelista também vai enumerar os 12 apóstolos, aqueles que por primeiro receberam o envio de Jesus. E vai falar dos 12, inclusive de Judas. E ele vai frisar, ou vai dizer ali, quando se refere a Judas, como um dos 12, que foi aquele que o traiu. Veja, Jesus sabia, conhecia o coração de Judas, tinha conhecimento de que ele poderia ser uma pessoa que iria entregá-lo mais tarde. Eu acredito que como Deus ele sabia sim. Mas então por que Jesus o chamou? Porque Jesus o aceitou no meio dos 12. Porque Jesus não descartou. Porque Jesus sempre vai dar oportunidades para nós. Os outros apóstolos tinham também uma vida errada. Mateus e tantos outros eram pessoas que viviam uma vida errada. Mas na convivência com Jesus, no caminhar, ao ouvir as pregações, ao presenciar os milagres, as maravilhas, foram se deixando converter, foram mudando, foram transformando o seu jeito de pensar, de agir, de tratar as pessoas. Pedro era uma pessoa muito dura, muito ignorante, mas à medida em que foi presenciando em Jesus aquele amor, aquele carinho, aquele jeito de tratar e de acolher a todos, ele também foi mudando e se tornou o primeiro Papa. Com Judas isso não aconteceu. Ele permaneceu com o coração duro. Enquanto os outros iam amolecendo o coração, Judas permaneceu voltado para si mesmo, querendo apenas resolver os seus interesses, querendo apenas aurir vantagens. Endureceu o coração. E nós sabemos como tudo terminou. Os outros, apesar de todas as suas falhas, foram se deixando converter. Então Jesus dá até a última oportunidade. Está sempre dando oportunidades para nós. Conosco também precisa ser assim. Muitas vezes nós caminhamos com pessoas que permanecem com o coração duro. Nós não podemos descartar ninguém. Quem somos nós para condenar, para descartar, para excluir? Precisamos dar sempre as oportunidades para que os seus corações sejam tocados e se convertam. Convivemos assim com muitas pessoas que podem agir como Judas? Sim, mas nós não podemos, não temos o direito de descartar. É preciso dar sempre chances, oportunidades e esperar que um dia os seus corações se abram para o verdadeiro amor, a verdadeira fidelidade. Jesus continua no Evangelho dando orientações, encaminhando. E lá no versículo 7, ele vai dizer: por onde andardes, anunciai que o reino dos céus está próximo. Amados irmãos, essa é a nossa missão. É para isso que o Senhor nos enviou. Primeiro Ele nos chamou, depois Ele nos formou. Ele vai dizer isso: não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi a vós, vos constituí, vos capacitei e vos enviei.
para que vocês produzam bons frutos. Então, Jesus nos chamou, Ele nos dá um tempo de discipulado, de permanência com Ele, e depois nos envia. E aí Ele vai dizer: por onde andardes, anunciai que o reino dos céus está próximo. Essa é a nossa missão, anunciar a chegada do reino de Deus, anunciar a presença de Jesus, anunciar o amor, a misericórdia. É isso que nós precisamos fazer. E nós não podemos perder nenhuma chance, nenhuma oportunidade. Nós não podemos ficar escolhendo os momentos. Todo momento é momento para se falar do amor de Deus, para se viver e se testemunhar o amor de Deus. Toda ocasião é propícia, deve ser propícia. São Paulo vai dizer que a gente deve evangelizar oportuna e inoportunamente. Não podemos ter medo nem vergonha, nem ficar escolhendo os momentos certos. Todo momento precisa ser aproveitado. Claro, como nós vamos fazer isso? Aí nós precisamos ter o discernimento. Às vezes, melhor do que falar é calar, é testemunhar, é amar no silêncio, é perdoar no silêncio. E assim a gente vai anunciando e vivendo esse reino de Deus. É preciso que a gente entenda isso, que o Senhor nos quer instrumentos, apóstolos da palavra, para que nós possamos anunciar em todos os lugares a todas as pessoas, que ninguém se perca porque não foi evangelizado. Aqueles que são evangelizados, muitos deles não abrem o coração para a conversão. Aí já é um problema dele que vai resolver com o Senhor. Mas a nossa parte de evangelizar, de levar o amor, de dar o testemunho da palavra, isso não pode faltar. Todos precisam ser evangelizados, todos precisam ter o contato com o Evangelho, todos precisam fazer a experiência do amor de Deus. E aí cada um vai decidir como vai viver a partir dali. Mas nós não podemos permitir ou deixar que, por conta da nossa omissão, ou do nosso medo, ou da nossa preguiça, pessoas vivam sem receberem o anúncio querigmático da palavra de Deus. É isso que o Senhor espera de nós. É isso que nós precisamos fazer. Batizados que somos, é preciso anunciar o Evangelho oportuna e inoportunamente em todos os lugares a todas as pessoas, sem medo, com destemor. O Espírito Santo está conosco porque o Senhor nos deu a força e o poder sobre todos os inimigos. Que o Senhor nos dê essa força e que neste domingo nós possamos viver a graça de estar com o Senhor, anunciar o seu nome, proclamar a sua presença e a sua misericórdia e fazermos-nos instrumentos do seu amor. Que Deus nos abençoe e que nós possamos viver bem este dia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus abençoe você. Um ótimo e santo domingo. Até amanhã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.